Efésios 5, 21, 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Eu queria fazer 3 avisos pastorais para vocês, 3 avisos pastorais. Esses avisos pastorais, avisos urgentes, tá? Avisos urgentes. Esses avisos, eles muito aplica-se a mim, muito interessa a mim, muito fala comigo, mas também fala com cada um de vocês, tá? Estes avisos urgentes que nós vamos falar aqui, e você precisa saber, mesmo que você não queira ouvir, ou que você não quiser saber disso, mas você precisa saber, né? Mesmo que você não queira acreditar, mas é uma verdade, tá? Preste atenção nestes avisos, portanto. Esses avisos te interessam. Diz a você, diz a mim e diz a nós. Primeiro aviso que Deus está dando a mim e a vocês. Primeiro aviso: seu tempo está acabando. Seu tempo está acabando. Escutou bem? Preste atenção. Os dias são curtos demais. A vida passa depressa. Sem que a gente perceba, os dias estão diminuindo cada dia que nós vencemos mais um dia. Cada dia que passamos é um dia a menos. Tá certo? Romanos 7, 25 fala assim: o que eu quero dizer para vocês é que o tempo é curto. E que eu quero que vocês saibam que o tempo da vossa vida aqui na terra é curta. É bem resumido, né? A nossa vida, o nosso tempo de existência, a gente vai contando, vai perceber, depois chega um certo, poder percebe o tanto que a vida é curta. Mas não podia ser tão mais longa do que é o tamanho certo. Então nós temos, a Bíblia recomenda que nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. Estamos vivendo os últimos minutos do segundo tempo. Presta atenção. Estamos vivendo os últimos momentos do segundo tempo. E eu quero dizer para você o seguinte: é hora de você virar o jogo. É hora de você virar o jogo. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você virar o jogo. É tempo ainda de você reaver o que você perdeu de Deus. Dá tempo. É tempo ainda de você reaver o que você perdeu de Deus. É tempo ainda de você fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que você faça. Ainda é tempo de você preparar a sua vida para melhor servir ao Senhor. Ainda é tempo de você perdoar aquele que você precisa pedir perdão. Dá tempo. Agora, enquanto nós estamos no caminho, conserte com quem você precisa consertar. Está ouvindo? Conserte com quem você precisa consertar. Isaías 40, versículos 5 e 8. Olha o que diz o texto para a gente aqui. Olha, 5 e 8.
a glória do Senhor será revelada, e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. Eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade como relva, toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha, cai a flor, mas o vento do Senhor assopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Então, é no caminho que você precisa consertar com quem você está devendo esse conserto. É tempo, o tempo para Deus não é problema, para nós é. Para Deus não é problema o tempo, porque Deus não anda pelo tempo. Deus não se depende do tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Agora, para nós o tempo é problema. Para nós o tempo é problema. Muitas coisas ficam para nós fora do tempo. Aí a gente fala assim, olha, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Estamos sendo consumidos, irmão, pela ilusão do amanhã. Estamos sendo consumidos pela ilusão do amanhã. O engano do amanhã está roubando os nossos melhores dias. O engano do amanhã está roubando as nossas melhores oportunidades. O engano do amanhã está roubando as nossas melhores decisões. É assim, amanhã eu faço, amanhã termino, amanhã começo, deixa para amanhã. Amanhã é o nosso maior desafio para a gente vencer no dia de hoje. A ilusão do amanhã é o nosso maior desafio para a gente vencer no dia de hoje. Somos tendenciosos a estar sendo sempre adiando para amanhã. Procrastinando, né, doutor? Procrastinando para o amanhã, enrolando o tempo. Amanhã é uma proposta de Faraó para o povo de Israel. Amanhã vocês vão. Amanhã eu deixo. Na verdade, Faraó queria que eles ficassem iludidos com amanhã, para esse amanhã nunca chegar. Mas Moisés percebeu a artimanha de Faraó. Não, Faraó, nosso negócio é hoje. Nós não temos negócio para amanhã não, o negócio é hoje. É hoje. E a Bíblia é bem clara com esse tempo estabelecido, com esse tempo de hoje. 2 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios, assim, como cooperador de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável, e socorri no dia da salvação. Digo-lhe agora, é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ou seja, Deus fala assim, olha, quando eu fui salvar vocês, eu não procrastinei não. Quando eu fui socorrer vocês, eu não deixei para amanhã não. Fiz exatamente no dia, na hora exata, na hora certa. E vocês precisam compreender, hoje é o dia favorável de vocês para viverem e estarem desfrutando da perfeita salvação. Então, hoje é o dia certo. E Deus falou para Moisés lá na época do deserto, e ele repete para nós aqui no Novo Testamento, em Hebreus, dizendo assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo,
não endureçais o vosso coração. Então não é amanhã não, é se hoje o Espírito Santo falar com você, se hoje o Espírito Santo alcançar seu coração, por favor, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 12 e 31, nós temos aquela passagem daquele homem que construiu o celeiro, gastou tempo construindo o celeiro, preparando para o amanhã. Ele fez o celeiro maior do que tinha, abasteceu com tudo que pudesse, para o amanhã. Aí a pergunta que é a pergunta evangelística, lá no texto, que fala assim: e se hoje pedir a tua alma, o que você tem, para quem será? Não se iluda com amanhã. Deus é Deus de hoje. O dia favorável é hoje, é agora, é nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. Hoje é o momento mais importante da sua vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida, você sabia? Não é o seu aniversário não, irmão. Não é o dia que você casou não. Não é o dia que você formou não, é hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Salmo 95, versículo 7, diz assim, olha: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, e o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia de Massa no deserto, onde os seus antepassados me tentaram botar à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Então, Deus exortando: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não façam como aqueles fizeram. Confesso a vocês pessoalmente que muita coisa que eu devia fazer não fiz, e agora eu tenho que reconhecer que talvez eu não consiga mais fazer. Eu devia ter feito e não fiz, deixei para amanhã. O amanhã me tornou impossível. Então a primeira coisa, primeiro aviso, anota aí: meu tempo está acabando. Tá? Guardou bem? Segundo aviso que eu quero dar para vocês também nessa noite: sua vida corre perigo. Segundo aviso: primeiro aviso, seu tempo está acabando. Segundo aviso, sua vida corre perigo. Mical deseja salvar Davi na perseguição por Saul, Ela chegou para Davi e falou assim: Davi, se você não salvar a sua vida nessa noite, amanhã te matará. Amanhã te matarão. Eu vou falar para vocês, eu vou usar esse texto aqui, se for problema de salvação, de conserto, de reaver algumas coisas, é nesta noite, não deixa para amanhã. A Mical foi bem clara: Davi, salve a sua vida hoje, porque se você deixar para amanhã, vão te matar. Davi fugiu, escapou naquela mesma noite, naquele mesmo dia, e recebeu a bênção e a vitória. Meus irmãos, a gente precisa, a nossa vida está correndo perigo, sabe por quê? Nós estamos correndo perigo de ser tragado pelos encantos deste mundo. Eu estou percebendo assim que o mundo, a gente pensava que depois da pandemia o mundo ficava meio desgastado e meio sem nenhuma atração, mas ao contrário, parece que as pessoas ficaram mais encantadas ainda com o mundo. Quando eu falo mundo de sistema. Esse sistema mudando, esse sistema perverso, esse sistema diabólico, ele não vem para a gente num pacote de coisa feia, não.
de careta feia, vem no pacote de beleza, né? Vem no pacote de atração, de encantamento. E a gente corre perigo de ficar encantado com este mundo. A gente corre perigo porque nós teremos e vamos ter sempre a armadilha de Satanás querendo nos derrubar. Há ciladas preparadas em nossos caminhos. Por isso a gente está correndo perigo. O aviso é esse: fica esperto, esteja em vigilância, não baixe a guarda para o inimigo. Não baixe a guarda para o inimigo. Não pense que você, pelo tempo de crente, pela idade que você tem e pela situação que você está, o diabo te esqueceu. Não se iluda. Não abaixe a guarda para o inimigo, porque ele de uma forma ou de outra quer nos prejudicar, quer armar armadilha para a gente e quer destruir a nossa vida espiritual. Os escândalos aí avolumam, né? Avolumam escândalo de pastores, de líderes espirituais, de homens renomados, né? Escândalo absurdo, escândalo insultador, escândalo terrivelmente abusivo, né? Fato escandaloso de todo jeito. E são as provas, irmão, de que eles foram engolidos pelos atrativos de Satanás. Satanás colocou em seus caminhos atrativo do dinheiro, da fama, do poder, do prazer, do luxo, do sexo. Então, por isso que eu estou dizendo, a sua vida corre perigo. Corre perigo nos desejos da mocidade descontrolada, nas paixões proibidas, nos pecados escondidos, nos pensamentos fantasiosos, na dureza de coração e na embriaguez e nas contendas deste mundo louco. Nas ilusões e nas vaidades deste tempo. Nas ilusões e na vaidade desse tempo. Nas amizades corrompidas, nas rodas dos escarnecedores, nas ciladas e armadilhas do inimigo que tenta colocar em nosso caminho a tropeço para a gente cair, não é? Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, correr a nossa carreira com paciência, porque a estratégia do inimigo é essa: tirar o nosso foco de Jesus, botar o nosso foco nas coisas destes encantos e ilusões do mundo. O intento de Satanás é atrasar a nossa caminhada, é botar obstáculo, botar perinucálios no caminho da gente, para a gente atrasar a caminhada, para a gente não chegar em tempo certo. O inimigo trabalha com isso, irmãos. A gente precisa, diante disso, a gente fazer o uso do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, primeiro aviso, grava aí: seu tempo está acabando. Segundo aviso, sua vida corre perigo. Terceiro aviso, escuta lá: o inimigo está a fim de cirandar com a sua vida. O inimigo está a fim de cirandar com a sua vida. Pastor, por quê? Logo eu. Por que eu? Mas se ele quis. Se ele quis mexer com Pedro, Jesus chegou para Pedro: Satanás me pediu para peneirar vocês com o trigo, mas eu orei por você para Deus te converter e você fortalecer os seus irmãos. Eu orei por você para você se converter e
e salvar, fortalecer seus irmãos. Preste atenção, meus irmãos. Não foi? O próprio Pedro escrevendo a sua carta, ele falou: olha, o inimigo anda ao redor de nós, como um leão, querendo nos tragar. O próprio Pedro escreveu, porque Pedro sabia que as artimanhas do inimigo eram terríveis contra ele. Agora, se com Pedro aconteceu isso, você pensa, comigo não vai acontecer. Vai. Eu sou tão feinho que moça nenhuma quer me ver. Mas o diabo é terrível. O diabo pinta o ser feio, tornar bonito, para o crente pensar que é beleza, e ele está estragando a sua vida por completo. Não se iluda com as artimanhas de Satanás. A recomendação da Bíblia é esta. Por Pedro, Jesus intercedeu. E a recomendação da Bíblia é essa: fortalecei na força o seu poder, se arme com as armas espirituais. Porque nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas e contra hostes infernais da maldade. Satanás é uma organização com hierarquia, com projeto, com controle, com inteligência, com tudo que você possa imaginar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o projeto dele. Agora veja bem, principados é de controle, fala de controle de território. Um dos projetos de Satanás é ele controlar o seu território, a sua casa, o seu espaço físico. Do dia que o diabo ter controle da sua casa, a sua casa vira um inferno. Potestade fala de poder e autoridade. Poder e autoridade. A gente às vezes tem que ter vigilância, porque Satanás, ele tem poder, ele tem autoridade no mundo dele. E se a gente dá brecha, dá espaço, dá direito, ele impõe sua autoridade, ele impõe seu poder sobre a gente. Ele quer dominar a gente, ele quer controlar, ele quer algemar a gente. Satanás é mestre de querer cobrar de mim e de você o que Jesus já pagou. Ele é especialista em querer tirar da gente o que Deus nos deu. Tirar sua paz, tirar você do caminho, enfraquecer a sua fé, fazer você desistir. Tomar o que Deus te deu e dar aquilo que Ele quer. Quando você aceita o que Ele quer dar, você passa a ser escravo dele. Quer te envergonhar insultando. E você, e tem uns crentes que deu para os entregues dessa pé. Pastor, a carne é fraca. Em nome da carne fraca, meu companheiro, abriu-se a guarda e deixou o diabo operar. A carne é fraca, é assim mesmo. Nós somos frágeis demais. A carne é fraca. É muito difícil ser crente, pastor. Aí depois eu volto. Não é para mim desse jeito. Não dou conta de ser assim. É assim que faz o inimigo da sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Por isso, meus irmãos, eu como pastor de vocês não canso de falar as mesmas coisas. E vou ler as mesmas coisas. Pode colocar, por favor, Thalita. Colossenses 2, eu quero ler com vocês, versículo 1 ao 15. Depois a gente está entendendo algumas coisas. 1 ao 15. Versículo 2 de Colossenses. Vamos lá, quero que você leia comigo. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente.
Esforcem para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo, para que ninguém os engane com argumento que só parece convincente. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é Cristo, ao cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês estão circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele vocês ressuscitaram mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenança e que era contrária. Ele removeu pregando na cruz, tendo despojado os poderes e autoridade, fez dele o espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Irmãos, em Cristo eu vivo a excelência da vida espiritual. Em Cristo eu vivo a plenitude de uma vida abençoada e poderosa. Em Cristo o inimigo não tem poder sobre mim. Em Cristo eu vivo a excelência do conhecimento e do saber. Em Cristo eu vivo as promessas eternas. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Glória a Jesus. Agora, para que a gente saber tudo isso de Jesus, a gente ainda aceita argumentos, conversas fiadas, persuasivas, de principados das trevas que querem mudar o conceito espiritual da gente, mudar o conceito de fé, mudar o nosso entendimento? Para que nós ficamos buscando filosofias e tradições humanas para ficar encostado aí ou alimentando alguma ilusão carnal? Portanto, o convite é esse: fortaleça no Senhor, ao posse das armas espirituais, para que você possa prevalecer contra todos os inimigos da sua vida. Efésios capítulo 6 fala para a gente assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Aleluia. Meus irmãos, eu quero com essas palavras dizer para você: se uma coisa que Deus quer que eu e você nessa manhã entenda e receba, é isso. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher
fortalecida na força do seu poder. Deus quer que nós tenhamos consciência que a gente precisa prevalecer contra todas as tentativas deste mundo, do diabo contra a gente. Deus quer que a gente viva a excelência de um vencedor e vivamos a excelência de quem tem a bênção da vitória em Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Mais uma vez eu quero cantar o hino. Agora eu quero cantar de novo o hino. É cala de novo. É cá, Patrícia. Depois que eu cantar este hino, vamos cantar mais uma vez? Cantar mais uma vez esse hino. Durante esse cântico deste hino, irmão, você faz a sua avaliação pessoal e faz assim de conclusão: será que os avisos que o pastor fez hoje avisos pastorais, dizendo: meu tempo está acabando, minha vida está correndo perigo e o inimigo quer se andar com a minha vida. Se você não estiver enquadrado nesses 3 avisos, eu quero que você dê um testemunho hoje, que isso é poderoso. Agora, por favor, se você enquadra nesses 3 versículos aqui, durante esse cântico, eu queria que você tivesse a disposição, a graça, a humildade, a prontidão, a inteligência, a sabedoria de mais uma vez prostrar aos pés de Cristo, fazer algum gesto de humildade, de devoção. Se precisar você ajoelhar, ajoelha. Se precisar você fazer uma oração alta, faz. Se precisar fazer uma confissão, você faz. Mas eu quero dizer para você o seguinte: por favor, não volte para a sua casa, não volte para o seu dia de amanhã sem resolver as questões pendentes no dia de hoje. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. A questão é esta, a pergunta que se faz: hoje eu sou mais crente do que ontem? E como eu estou vivendo hoje? Do jeito que eu estou, amanhã eu estou melhor do que eu estava no dia de ontem? Querido e querida irmã, se na sua avaliação a sua vida espiritual está em decadência, porque se eu puder, se você quiser que eu avalie dou a nota para a sua vida espiritual, vem aqui que eu dou. De 0 a 10. Quem ter dúvida pode vir aqui, eu dou a nota para você. Tá certo? Não vou fazer isso não, fica tranquilo. Ninguém tirou 0 até agora. Mas eu não quero o seguinte, que este ponto que eu estou pregando aqui, eu estou falando palavras proféticas. Palavras proféticas. Seu tempo está acabando, sua vida está correndo perigo, e mais uma vez, o inimigo quer se andar com a sua vida. Amém? Amém? Escuta este hino mais uma vez e tenha ação, tenha atitude diante da voz do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 96. Glória a Deus. Glória a Deus. Se ao inimigo veres combater, Se estás em guerra, não responder, e a formosa Aleluia. e serás feliz assim. Aleluia. deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé fraca no Senhor, É dia de fortalecê-la. e não mostras frutos ou nenhum fervor, É dia de receber fervor. Formosa luz de Deus Aleluia. fulgure em ti,
fulgor em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, é divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. Se a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele com teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores Você continua cantando. sem paz, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Aleluia. Senhor Deus, Senhor da glória, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Ti, Senhor, temos todos os tesouros, todas as dádivas, todo dom perfeito, toda graça proveniente de Ti, Jesus. Senhor Jesus, Tu conheces, ó Pai, as demandas, as lutas, as pelejas. Tu sabes, Senhor, da glória, da fraqueza em cada um de nós. E nós só podemos resistir, Senhor, os dias maus, as tentações, os ataques infernais, Senhor, debaixo do Teu sangue. Senhor, possuído pelo Teu Espírito, Senhor, revestido por Tuas armas espirituais. Senhor Jesus, nós nesta noite queremos, ó Pai, graça Tua, Jesus, para nós estarmos virando, ó Pai, virando este jogo. Se porventura, Pai, em algum de nós o inimigo quer prevalecer, nós queremos, ó Pai, declarar, aleluia, o fracasso, a destruição, a perda, Senhor, do inimigo sobre a vida de cada filho Teu. Queremos ministrar, Pai, através da Tua palavra, do Teu Espírito, o fortalecimento espiritual. Queremos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, estamos me armando dos poderes celestiais para lutar contra tudo, Pai, que é contra a vontade do Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, nesta noite, capacita o meu irmão, capacita a minha irmã, fortalece ela, Senhor, fortalece ele, Jesus, desperta ele, renova, Senhor,
a certeza e a segurança que nós precisamos ter na tua palavra, no teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor, aleluia, louve a Deus, glória a Deus. Deixa penetrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa penetrar.